Boa noite, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal do YouTube. Boa noite também para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez e que, se gostarem, inscrevam-se. O canal aqui é um canal que nós falamos verdades e, abre aspas, a notícia por outros olhos, fecha aspas. Amigos, o futebol brasileiro está pegando fogo, mas não dentro de campo, e sim fora de campo. Impressionante o que anda acontecendo com os torcedores brasileiros. Os torcedores brasileiros estão interferindo diretamente nas administrações dos clubes. O que aconteceu antes do jogo Corinthians e Santos foi uma vergonha mundial. Aqui falava-se tanto que era o país do futebol. E o que aconteceu? O Corinthians teve que retornar a São Paulo e só voltou no dia do jogo em que ele venceu o Santos por 2-0. Fora de campo, era a torcida do Corinthians que estava cercando o ônibus e exigindo dos jogadores vitórias. E dentro do estádio foi a torcida do Santos que mais uma vez decepcionou. Mas, se não ficasse esta rodada nestes dois episódios, corintianos e santistas, à noite em São Januário, houve também o quebra-quebra. O Vasco, como eu previ em 2001, quando eu participei como convidado especial da CPI do futebol, está aqui no canal do YouTube o vídeo, eu previa exatamente estes dias tristes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, naquela época, os torcedores do Vasco não me ouviram. Não me ouviram. Muito bem. E agora o Vasco já está pensando como se livrar da segunda divisão de novo. E os torcedores em cima, exigindo. O treinador Barbieri foi demitido. E também o técnico do Santos também foi demitido. E aí, o que se vê acontecendo, melhor dizendo, no futebol brasileiro, é que não existe mais organização nem das autoridades para coibirem esses torcedores exaltados. E o que eu não consigo entender, é que como o clube é punido duas vezes, eu como bacharel de Direito, e que funcionei por dezenas e dezenas de vezes no Tribunal Desportivo lá na CBF, eu não consigo entender como é que o clube é proibido
de jogar no seu próprio estádio, porque um torcedor pagou o ingresso e foi quebrar o clube e foi aterrorizar os atletas. Então o clube paga porque quebrou o estádio. O clube paga uma multa e ainda vai pagar por não ter o direito de jogar no seu estádio. Lembro perfeitamente que algo parecido estava acontecendo já há umas 2 décadas na Inglaterra. E aí o governo federal de lá, né, que é a rainha na época, interferiu e autorizou os clubes a jogarem fora da Inglaterra. Mas eles não poderiam deixar de arrecadar. Aqui, não. O clube não pode jogar fora, tem que jogar com o estádio vazio. Então, como é que um clube pode ser punido várias vezes por atos que ele não cometeu? Eu não consigo entender. Confesso a minha ignorância. E se porventura estiver alguém aí do outro lado da telinha que possa trocar uma ideia e dizer por quê? O que é que o clube fez? Nada. Os torcedores do Santos foram lá para dentro, resolveram o problema com bombas e outras coisas mais, quebraram, e aí o Santos não pode usar o estádio com cobrança de ingresso. Tem que jogar como foi na pandemia, sem torcedor. Ué, e além disso, ainda vai ter que pagar uma multa. Mas o que o clube fez? Eu confesso que não entendo. Mas outro fato interessante que também eu não compreendo é aqui em Minas Gerais. No final de julho nós teremos aqui o encontro Atlético Mineiro e Flamengo. Não tem estádio para o jogo, porque o Independência é o estádio do América, e o América tem jogo. E o Mineirão não é mais para futebol. Não é mais para futebol. É para shows. Você que está aí, você mineiro, você catarinense, você que está aí, você ajudou a construir os estádios brasileiros. E você também ajudou a reformar os estádios brasileiros para a Copa do Mundo. E o Mineirão foi um deles. E agora, uma empresa tomou conta do Mineirão. E quando é liberado o Mineirão, o gramado é parecido com aquele do subúrbio de qualquer capital. Buracos em que o jogador treina num campo bom e chega lá, não pode de forma alguma apresentar o seu futebol. Aí vem o torcedor e critica o time porque não está jogando bem. Como jogar bem? E aí acontece esse escândalo mundial na terra do futebol. Acreditem,
vocês que estão do outro lado da telinha. O futebol mineiro só tem hoje o Mineirão para receber um grande espetáculo que é Atlético e Flamengo, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. E quando se poderia arrecadar para 60 mil torcedores, é possível fazer um arranjo para que o América jogue ou sábado ou domingo e o grande clássico nacional Atlético e Flamengo vão jogar também lá no Independência para 22 mil torcedores. Tudo por quê? Porque o governo de Minas fechou negócio com uma empresa para que os shows acontecessem. Então, shows e mais shows, mais shows e mais shows. Então, o estado Mineirão hoje é Mineirão Show. Mineirão Show. E não tem jeito. Já fizeram várias reuniões e outras coisitas mais. E aí, numa das reuniões, um dos integrantes lá da empresa, que faz os shows, diz que não, trocaria o gramado. Mas troca o gramado e continua com o show. Acredite se quiser. Esse é o futebol brasileiro. É o futebol brasileiro que a gente não sabe quem é que administra. Quem é que administra? E quem paga? É aquele bom torcedor, aquele que gosta de um espetáculo, que quer levar sua família para assistir um bom futebol. Fazer como eu fazia no estado do Rio de Janeiro, quando era jovem. Eu fazia questão de chegar 40 minutos antes do início do jogo no Maracanã para assistir um grande futebol. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o clássico Cruzeiro e Atlético foi realizado em Uberlândia. Em Uberlândia. Então, para ver como o esporte brasileiro é relegado a segundo plano aos olhos das autoridades, porque não são autoridades. E eu sempre falei aqui que político eleito não gosta de futebol. Político eleito não gosta de futebol. Acredite se quiser. É governador, é prefeito, é vereador, deputado. Eles não gostam de futebol. E aqui, para mim, era o país do futebol. Hoje não é mais. Eu, por exemplo, não posso programar para assistir um jogo em Belo Horizonte sem antes ter a certeza que o jogo será realizado lá. E hoje o futebol paulista também está prejudicado. Prejudicado por uma punição dada ao Santos, uma punição inicial de 30 dias sem poder receber torcedor. E mais, o Santos não pode jogar em outro estádio com torcedor. O senhor não está acreditando? A senhora não está acreditando? Procure ver aí no Google, faça as perguntas em cima desta matéria jornalística que eu estou fazendo aqui. Acredite se quiser.
Acreditem se quiserem. Este é o futebol que está entregue à politicagem, entregue às pessoas que não têm bom senso. E a pergunta é a mesma: se o clube de futebol é prejudicado porque aterrorizam os jogadores, treinadores, quebram cadeiras, quebram vidros, e nada acontece com esses torcedores. E tem mais: hoje, aquelas organizações que representam, né, a torcida são empresas. O que o senhor lê, o que o senhor escuta, é o nome fantasia, mas são empresas. Elas podem vender, elas podem comprar. E por que não punir as empresas? Por que não punir? Boa noite mesmo, de Levi Lafetá, jornalista independente, bacharel em Direito, administrador de empresa, radialista, escritor e general manager de futebol. General manager de futebol, para quem não é do ramo, é aquele que trabalha exatamente dentro do futebol. Então eu estou falando aqui porque eu não sou gago. E além do mais, sou bacharel em Direito, sou especialista em Direito Esportivo. Se duvidarem, procure alguém da velha guarda lá da CBF e pergunta: Levi Lafetá já esteve aqui na tribuna defendendo clubes, jogadores, etc? E os senhores terão a resposta. É por isso que eu convido o senhor que ainda não é inscrito, a senhora também, para que se inscrevam, porque aqui nós falamos só a verdade. Aqui eu não apareço toda hora, de 10 em 10 minutos na telinha, contando mentiras. Eu falo com base, eu falo com experiência, porque vivenciei os bastidores do futebol. Aquele abraço.